Vamos lá, a gente estava vendo intervalo, aí a gente viu conjunto. Então, só para voltar. Por exemplo, se eu der um intervalo assim, ó, do menos infinito até o 3 aberto. Então, olha, a representação dele é qual? É essa daqui assim ou essa daqui assim? Qual é a correta? A ou a B? A, B. Ó, bolinha aberta. É a letra A. É. Por que a letra A? Porque a bolinha está aberta no 3. Se ele tivesse assim... Quem é a correta agora? A ou a B? A letra A. Letra A. Esse intervalo é aberto, fechado ou semiaberto? Aberto. Como é que eu posso representar ele em conjunto? X é real, tal que X é o quê? Maior do que 2 e menor que 3. Muito bem. Aí, olha só. Vamos ver um pouquinho. Já brincaram de batalha naval alguma vez na vida? Nem me lembro. Tu tem um negócio assim. Ah, já. Aí aqui é positivo, aqui é negativo, positivo, negativo. Aqui é X, aqui é Y. Aí eu dou dois números, 2 e 3. Né? Aí então o primeiro é o X, o segundo é o Y. Eu vou marcar 1, 2. 2 aqui no X, 1, 2, 3 no Y. E aí eu vou marcar aqui. Isso aqui é o ponto P, par ordenado. Aí o que a gente vai aprender? Me fala 5 números, Jamílio, em ordem crescente, qualquer número. 2, 4, 6, 8. Amanda, me fala 5 números diferentes desse que a Jamílio falou. Qualquer um em ordem crescente também. 5, 7, 9, 10. Ótimo. Aí vamos supor que eu falo assim para vocês, ó. Dado o conjunto A e B, faça o plano cartesiano AB. O que isso aqui quer dizer A vezes B? Quer dizer que eu vou pegar o primeiro elemento do A e vou criar par ordenado com cada um dos elementos do B. Então, eu vou ter 2 com 5, depois 2 com 7, depois 2 com 9, depois 2 com 10. Depois que eu fiz isso, já criei todos os pares ordenados possíveis saindo do A, indo para o B, que comecem com 2. Agora eu vou pegar o 4. Vou fazer todos os pares ordenados que comecem com 4 com todo mundo do B. Como é que vai ficar? 4 com 5, o que mais? 4 com 7. 4 com 9. 4 com 10. Agora é 6. Como é que vai ficar? 6 com 5. 6 com 7. 6 com 9. 6 com 10. É isso? Isso, muito bem. E agora 8, para acabar? 8 com 5. Com 7. Com 9. Com 2. Isso. Isso aqui é o conjunto dos pares ordenados AB, em que eu peguei todos os pontos do conjunto A e liguei com os pontos do conjunto B para criar par ordenado. Aí o que eu vou fazer? Vou botar os números aqui na reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou botar aqui também. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10. Agora eu vou ter que marcar esses pares ordenados aqui na reta, no plano cartesiano. 2 com 5. Então tá aqui, 2 com 5. Depois 2 com 7. Depois 2 com 9. E depois 2 com 10. Esses seriam esses pares ordenados aqui. Agora eu vou fazer os pares ordenados do 4. Então vai ficar 4 com 5, 4 com 7, 4 com 9, 4 com 10. Depois eu vou pegar os aqui, vou botar outra cor aqui, vou botar vermelho mesmo. Vou pegar os pares ordenados com 6. 6 com 5, 6 com 7, 6 com 9, 6 com 10. Depois eu vou pegar os pares ordenados com 8. 8 com 5, 8 com 7, 8 com 9, 8 com 10. Isso é um tipo de exercício que antecede função. Né? A gente ainda não viu definição de função, mas a função que a gente aprende primeiro é do primeiro grau. E a função do primeiro grau é uma reta. Vocês acham que dá para fazer uma reta com esses pontos todos aí? Tem como eu criar uma reta passando por todos esses pontos? Porque normalmente a reta, porque vamos lá, também depende da reta, né? Eu posso ter uma reta assim, posso ter uma reta assim, posso ter uma reta assim, mas sabe? Só que uma reta na horizontal, que seria essa, não pode, porque não é função, e essa aqui também não pode, porque não seria função. Ela teria que ser inclinada. Dá para eu fazer uma reta inclinada passando por todos esses pontos ao mesmo tempo? Sim ou não? Não. Não dá, né? Então, isso aqui, esse par ordenado, na verdade, ele é um conjunto, mas ele não é uma função. Aí, olha só. A gente não viu ainda em física a função, mas a gente vai ver equação horária. Assim, geometricamente, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é uma função, ó. Se eu fizer linhas verticais, eu só passo uma vez pela reta, não importa onde eu faço essa linha, tá vendo? Essa reta, ela desce a serra, subiu a serra. Essas retas verticais, ó, só cortam a função uma única vez. Quando isso acontece, eu tenho uma função. Quer ver? Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Aí eu crio uma reta assim, ó. Se eu fizer linhas verticais, ele passa quantas vezes em cada reta? Na reta? Uma. Cada reta vertical que eu fiz só passa uma vez, né? Então, isso aqui também é uma função, só que ela está na horizontal. Qual é a diferença dessa para outra? Essa aqui a gente chama de função constante. E se eu tivesse uma função assim, ó, na vertical, uma linha na vertical, ó, essas retas aqui que eu tô fazendo em amarela não passa, mas ó, se eu passar uma reta amarela aqui passando por cima dessa vermelha aqui, o que vai acontecer? Quantas vezes eu passo em cima dela? Ó, infinitas vezes. Quantas bolinhas eu quiser fazer, eu vou ter. Então, essa aqui não é função. Isso não pode acontecer. Se passar mais de uma vez, não é função. Ó. Isso aqui é a parábola. Deitada, né? Isso é a ideia da raiz quadrada. Se eu fizer retas verticais, eu passo mais de uma vez. Ó, eu passo uma, duas vezes. Uma, duas vezes. Então, aonde ela tem a curva, isso aqui não é função. A gente chama isso aqui de curva, tá? Isso aqui é do tipo y igual a raiz de x. Isso não é função. E se ela for assim, igual uma ampulheta? Vamos fazer verticais aqui, ó. Se eu fizer retas verticais, cada reta vertical passa uma única vez. Então, essa daqui é função. Só que essa aqui é a função do tipo
elevado a 3. E essa aqui? É igual a x elevado a 3, só que deitada. Ela é chamada de raiz cúbica de x. Vamos fazer retas verticais. Vamos ver se eu passo mais de uma vez em cada pedaço da função. Só passo uma vez, né? Uhum. Então, ela também é função. Ó, pelo amor de Deus, eu não tô pedindo para vocês decorarem que função é não, tá? Só para vocês enxergarem visualmente quando vocês verem um gráfico se ele é função ou não. Tá? Por exemplo, isso aqui. Vocês podem achar que isso aqui é rabisco. Não é. Existe uma função, existe um negócio que é assim. Isso aqui vem quando você olha pro poste. E aí você vê que como é que se fala? O fio, né? Ele não pode ficar totalmente esticado. Aí essa barriga, vamos dizer, que o fio faz, é essa função aqui. É uma função senoide. É uma função que ela é assim. Tá vendo? Você só passa uma vez em cada ponto. Então, essa aqui também é uma função. Só que ela é uma função que ela explode. É como se fosse uma função de som, tá? Uhum. Ó, vou pegar aqui outro exemplo. Essa daqui a gente vai ver muito em física. Cristo inteiro, um vale é lambda. É a onda. A gente vai ver mais lá pra frente. Ela também é uma função. É chamada de função periódica. Ó, se você fizer linhas verticais também, você só passa uma vez. Então é função também. E se eu trabalhar com balõezinhos, por exemplo, eu pensar que o domínio, que é onde está o x, é o A, e o contradomínio, que é aquele que fica na vertical, é o B, que é o Y. E aí eu tenho assim, ó, 3 pontos. Para ser função, isso aqui é o meu ponto de partida. Isso aqui é da onde eu estou saindo. E aqui é o meu ponto de chegada. Qual é a regra para ser função? No meu ponto de partida não pode sobrar nenhum ponto sem estar com relação. Por exemplo, se sobrasse isso aqui, já não seria função. Isso não pode acontecer. E nem pode acontecer de sair 2 flechas do mesmo lugar. Isso é a regra que eu tenho quando eu tenho balõezinhos para poder não ser função. Eu vou botar uns aqui, você vai me dizer se é função ou não. É função? Sim ou não? Vamos botar que seja 1, 2, 3, 4, chegando em A, B, C, D. É a ideia de função? Sim. É, né? Porque no A, todo mundo tá com uma flecha só saindo de si e não sobrou ninguém sem nenhuma flecha. É função? Sim ou não? Não. Por que não? Porque tem 2 flechas indo para só um, né? Mas no B não tem problema chegar 2 flechas no mesmo lugar. O que não pode é do A, daqui da partida, sair 2 do mesmo lugar. Isso aqui é função também. No 3. É função? Sim. Sim. Ah, todo mundo tá indo no 3, não tem problema. Mas do A só tá saindo um de cada.
É função? É função? É. Não é? Mas, ó, desse aqui do 1 tá saindo uma flecha pro A e desse mesmo 1 sai uma outra flecha. Só pode sair uma flecha. Aí por isso que não vai ser. É função? Não, Por que não? porque um tá saindo duas flechas. Isso, não pode, isso aí. É função? Não, porque tem um sobrando. Porque tem um 3 sobrando aqui. Isso aí. É função? Não? Sim, né? Porque aqui do A, cada um só tá com uma flecha. E aí no B que sobra, mas no B pode sobrar. Tudo bem? Uhum. Então tá bom. Entrou mais. Tá você, Amanda, Vanderlei entrou ou não? Não. Você e Amanda, tá bom. Só pra eu saber. Porque eu tô compartilhando tela, eu não consigo ver quem tá. Vamos lá. Aí agora a gente vai aprender por exemplo, aqui. Eu falo assim, você vai pegar um táxi, né? Aí, quando você entra no táxi, já existe um valor ali naquela maquininha, que é o que a gente chama da bandeira, né? Vamos supor, R$6,50. E aí, a cada quilômetro que você anda, você paga R$2. Então, aqui, se você entrar no carro, no táxi, e andar 1 quilômetro, você vai pagar R$6,50 mais R$2. Se você andar 3 quilômetros, aí aqui vai dar o quê? R$8,50, né? Aqui, se você andar 3 quilômetros, você vai pagar R$12,50. Desculpa, aqui é 3. Se você andar 10 quilômetros, você vai pagar o quê? R$6,50 mais 10 quilômetros vezes R$2, não é isso? Uhum. Aí essa conta vai dar quanto? 10 vezes 2, 20, né? Uhum. 20 mais 6,50. 26,50. Isso. E se eu andar X quilômetros, eu vou pagar 6,50 mais X vezes 2. Então, você vai pagar 2x mais 6,50. Então, isso aqui é o que a gente chama de lei de formação. Ou seja, o valor que me dá origem à função do táxi. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, uma empresa fabrica caderno. E aí, ele vende cada caderno a R$5, só que tem um custo de
taxa fixa de R$2 por envio, vamos dizer assim. Aí, a gente vai botar X e Y. Vai colocar valores para X e valores para achar o Y. O X é chamado de variável independente. Agora, o Y é a variável dependente. Então, é aqui, o valor de Y vai depender do valor de X. Por isso que é chamado de variável dependente. Agora, o X é independente, não depende. Eu posso botar X igual a 2, X igual a 20, X igual a 10, entendeu? Aí, se o X for igual a 1, vai ser 5 vezes 1 menos 2. Quanto é que dá isso? 5 vezes 1. 5. Menos 2. 3. Isso. Se o X for igual a 2, 5 vezes 2 menos 2. 5 vezes 2. 10. 10. 10 menos 2. 8. Isso. Se o X for igual a 10, 5 vezes 10. 50. 50 menos 2. 48. Não é isso? Sim. Se o X for igual a 100. Oi? Né? 5 vezes 100. 500. Menos 2. 400 e... alguma... 498. Aí, se eu quiser representar isso no gráfico, aqui é X, aqui é Y. Vai ficar o quê? X igual a 1, Y igual a 3. X é igual a 2, Y é igual a 8. X igual a 10, Y igual a 48. X igual a 100 e Y igual a 498. E aí, ó, subiu a serra. Aí eu fiz a função. Essa função, ela é do primeiro ou do segundo grau? Ela é do primeiro grau porque ela é uma reta. E ela é crescente. Olha só. Vamos supor que eu boto uma reta assim. Eu falo que aqui é 3. Essa reta, ela tá indo para lá. Então, ela é crescente. Ela é uma função. E aí, na horizontal é x, na vertical é y. Se você olhar, se o x, o que acontece se o x for igual a 3? Quando o x é igual a 3, ele está exatamente na reta. Então, nesse caso, o meu y é igual a 0, por isso que ele está na reta. Esse ponto está aqui cortando o eixo x. Mas o que vai acontecer se o x for maior do que 3? Se o x for maior do que 3, ele está nessa região aqui, ó. Aí, o que eu faço para observar? Ó, se o x é maior do que 3, esse ponto aqui, ele está no y o quê? Positivo. Esse outro aqui, o y está onde? No positivo. Aqui, o x está onde? No positivo. Aqui, o x está no positivo. Então, para qualquer pedaço
porque ela está acima do eixo x. Então, se o x é maior do que 3, então y é positivo. Mas e se o x for menor do que 3? A função está descendo, ó. Ela está aqui para baixo. Quando o x está aqui, o y está aqui embaixo, que é na parte negativa. Quando eu pego esse x aqui, ó, o y está aqui na parte negativa. Para esse x aqui, negativo. Então, para qualquer x que esteja para cá, para a esquerda, o y está descendo cada vez mais. Ele está ficando cada vez mais o quê? Negativo. Então, se o x for menor do que 3, o meu y é negativo. Então, quando eu acho esse ponto aqui, que a gente chama de raiz ou zero da função, ele é um marcador, ele é um divisor de águas. De um lado, a função vai ser toda positiva e do outro lado, a função vai ser toda negativa. Aí, estou falando dos valores de y. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Se eu fizer essa função aqui, ó. Aqui é menos 2. Se o x é igual a menos 2, o que acontece com y? Y é igual a 0, porque ele está aqui no eixo x. E se o x for maior do que menos 2, o que acontece com y? Ele é positivo ou negativo? O y é positivo. Isso. E se o x for menor que menos 2, o que acontece com y? Ele é negativo. Y é negativo, isso aí. Então eu vou fazer um igual a esse, mas não vou falar nada. Vocês que vão me falar como é que é. Dei uma função. Aqui é o 10. Vai lá, o que eu tenho que fazer? Se o x igual a quanto que o y é 0? Se o x é igual a 10, o que acontece com o y? Ele é igual a 0. Isso. Igual a 0. Se o x for maior do que 0, o que acontece com o y? Ele é positivo. Isso. Ele está nessa região aqui. E se o x for menor do que 0? Ele é negativo. Tudo bem, isso mesmo. A mesma ideia vai ser se a função for decrescente. Então, por exemplo, eu tenho essa função aqui, quer dizer, eu tenho o plano cartesiano, eu tenho essa função aqui. Aí aqui é 5. O que está acontecendo? Aqui está o contrário, ó. Se o x for 5, ele está exatamente aqui no eixo x. Então, meu y é igual a 0. Mas se o x for maior do que 5, quando o x é maior do que 5, ele está para cá. Olha o que está acontecendo com a função, ela está caindo. Então, o y é o quê? Negativo? Negativo, ele está aqui para baixo. Tá vendo? Está negativo, 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 ele está descendo. E se o x for menor do que 5? Ó, o y está para cá, ó. Ele está subindo para a parte positiva. Então, o y é maior do que 0. Então, na função decrescente, é o contrário. O crescimento e decrescimento da função. A ideia é a mesma, mas ele é o contrário, ó. Aqui ele está crescendo e aqui ele está decrescendo. Deu para ver a diferença? Sim. Então, ó. Se eu tiver esse aqui, menos 9. X igual a menos 9. X maior que menos 9. X menor que menos 9.
com y? É igual a 0. Igual a 0. Se o x for maior que menos 9, o que está acontecendo com y? Ele é negativo. E se o x for menor do que 9? Ele é positivo. Isso aí. Agora vocês vão fazer, eu não vou falar nada. Vai, fala pra mim o que eu tenho que escrever. Se o x for o quê? 8. Aí o que acontece com y? 0. 0. Depois, se o x For menor que 8, ele é positivo. Isso. E se o Y positivo. E se o x for maior que 8, o y é negativo. Isso. Bem. Isso mesmo. Outra aqui. Se for assim, vai lá. Se o x, vai. Se o x for o quê? Vai. Se o x for igual a 10, menos 10, o y é igual a 0. Se o x For menor que 10, menos 10, o y é positivo. e se o x for maior que menos 10, O y é negativo. muito bem. É isso aí. Agora, se eu fizer assim, ó. Vamos montar o gráfico disso aqui. Escolhe um valor para x que vocês queiram. 8? 8. Aí vai ficar o quê? 5 vezes 8 mais Dá quanto? 40 mais 15. Dá 55. Isso. Agora outro valor para x. Outro valor. 2. 2. 2. Uhum. Aí vai ficar o quê? 5 vezes 2 mais 15. 5 vezes 2 10. mais 15. 25. Isso. Se o x for 0, vai ficar o quê? 5 vezes 0 mais 5. Isso. Vai dar 15. Então vamos marcar aqui. Quando x é 8, y é 55. Quando x é 2, y é 25. Quando x é 0, y é 15. Então, ele está fazendo esse caminho aqui, né? Então, a gente já percebeu que é uma função crescente. Eu quero descobrir esse ponto aqui, ó. Que ponto é esse aqui? Zero da função. Ou raiz da função. Como é que eu acho ele? Eu pego a função e igualo a 0. Isso significa o quê? Que quando o y é 0, o x vai ser
ser o valor que vai passar aí nesse lugar da reta. A gente já sabe que isso está na parte negativa. Então, então tem que o x tem que estar negativo. Então, vamos lá. 5x é igual a menos 15. X é igual a menos 15 dividido por 5, que dá menos 3. Então, esse valor aqui é menos 3. Então, já sei que a raiz da função é menos 3. Aí eu vou pensar, se o x for igual a menos 3, se o x for maior do que menos 3 e se x for menor do que menos 3. Aí vocês vão me falar o que acontece com y. Quando x é igual a menos 3, o que acontece com y? Ele é igual a 0. Isso. Quando x é maior que menos 3, Ele é positivo? y é positivo, maior que 0. E quando x é menor do que 3, Ele é negativo. y é negativo. Daí. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui vai ser a reta R e essa aqui vai ser a reta S. Na reta R, a gente tem uma função crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, né? Tá subindo. E aí, o que acontece? Se o x for igual a menos 5, se o x for maior que menos 5 e se o x for menor que menos 5, nessa reta R, que é a que está em azul. Quando x é igual a menos 5, y vale quanto? É, Aqui, 0, né? Que ele está aqui. Se o x for maior que menos 5, a função do y é positivo. E se ele for menor que menos 5? é negativo. Isso, tudo bem. Agora vamos olhar para a reta que está em verde, que é a que tem aqui o menos 3. O que acontece se x for igual a 3, se x for maior do que 3 e se x for menor do que 3? Vamos lá. Se o x é igual a 3, o que acontece com y? Y é igual a 0. Se o x for maior que 3, o que acontece com y? O Y é negativo. Positivo? Ó, se o x for maior do que 3, ó, ele está descendo, ele é negativo. E se o x for menor do que 3? Ele é positivo. Positivo. Se eu perguntar assim, ó, quem é a interseção entre a reta R e a reta S? Pimba, tá aqui. Número 12. Mas isso é um número ou é um ponto? Eu sei que só tá aparecendo 12 escrito, mas ali onde tá o 12, ele é um ponto ou ele é um número? Eu acho que é um ponto. Ele é um ponto. Qual é a diferença entre um ponto e um número? Um ponto é formado por dois números, que são as coordenadas, né? Então, aqui, se eu chamar de ponto P, esse ponto P ele é formado por duas coordenadas, uma no X e outra no Y. Como ele está no eixo Y, então o Y vale 12. E como ele não tem nenhum correspondente ali, está direto no eixo
a interseção entre eles é a coordenada 0,12. É o ponto de coordenada 0,12. Foi? Uhum. Sim. Tá muito difícil ou tá entendendo? Dá pra entender. Jamile, tá entendendo? Tô. Essas duas retas aqui, qual é a interseção entre elas? Qual é o ponto em comum entre elas? Nenhum. Tem algum ponto em comum entre elas? Não. Não tem, então é vazio. Essas retas aqui é o que a gente chama de reta paralela, lembra? Uhum. E essa reta, ela pode ser também vista como uma função, né? Por exemplo, se ela passa aqui no 3 e essa aqui passa no menos 10. Isso aqui é a reta R, que representa a função constante. Nesse caso, essa função aqui, ela é do tipo igual a 3. Ou y igual a 3. Para qualquer valor de x, eu vou ter y igual a 3. Essa aqui embaixo também é uma função, ela é uma reta, mas ela também é chamada de função constante também. Por quê? Porque ela só tem um valor para y. Y é menos 10. Então, eu posso dizer f de x igual a menos 10 ou y igual a menos 10. Qualquer valor que eu pegar aqui no x, se o x for 1, quanto é o y? 10. Se o x for 3, quanto é o y? Menos 10. Se o x for 14, quanto é o y? Menos 10. Se o x for 50, quanto é o y? Menos 10. Se o x for Xuxa, quanto é que é o y? Menos 10. Se o x for menos 1, quanto é que é o y? Menos 10. Se o x for menos Silvio Santos, quanto é que é o y? Menos 10. Se o x for menos 10, quanto é que é o y? Menos... Ou seja, isso é função constante. Qualquer valor que eu pegar no x, ele vai para o menos 10. E a mesma coisa aqui em cima. Se o x for 2, o y é igual a 3. Se o x for 5, o y é igual a 3. Se o x for 15, o y é igual a 3. Qualquer valor que eu pegar aqui, o y é igual a 3. Entendeu? Essa que é a função constante. Tudo bem? Sim. Aí eu vou parar por aqui hoje, que assim, a gente